Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Agro Mais. Estamos já no episódio 52 e seguindo também uma estratégia de compartilhar conhecimento, estamos intercalando alguns episódios trazendo algum convidado e alguns episódios onde eu também compartilho um pouco da experiência em alguns temas, obviamente todos eles relacionados à agricultura, ao agronegócio, e trazendo sempre para o viés da sucessão familiar, que é o tema que nasceu esse projeto, é o tema que temos desenvolvido a nossa carreira profissional. A nossa conversa desse episódio aqui vai ser sobre as características da liderança no meio rural. Entender um pouco, trabalhar um pouco, trazer um pouco desses comportamentos dos líderes que estão no meio rural, talvez olhar para isso, refletir, entender por que muitas vezes a sucessão familiar ela ocorre de um formato mais facilitado ou, eventualmente, ela não ocorre. E, na maioria das vezes, isso está relacionado à questão de algum comportamento, de alguma característica deste empresário do meio rural, deste produtor rural. Então, esse é o nosso propósito de hoje, trazer um pouco disso. Sempre agradecendo aos nossos parceiros da W Congress, da Agência Campo Digital e da Rede 9 que apoiam o projeto, e a você que acompanha os nossos episódios e compartilha com seus contatos, com seus amigos, e está inscrito no nosso canal, e caso não está inscrito, que possa fazer a sua inscrição e nos seguir nas demais redes sociais também, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, trazendo um pouco aqui as características desses líderes do meio rural, a gente mapeou algumas características e vocês podem começar a ver as informações aqui na tela também, principalmente, né, quando a gente fala em características, a gente precisa remeter às tradições, tanto é que a gente chama aqui de características tradicionais, né? Ou seja, características que estão presentes de longa data nessas propriedades rurais, né? Nesses, vamos chamar assim, nesses jovens há mais tempo. Principalmente, uma característica aí primeira que a gente coloca é o apego muito forte a tradições familiares. Isso muitas vezes é a questão de impacto com os jovens, né, que já não são mais tão apegados a tradições de longa data, que passam de geração para geração. Então, essa a gente coloca como primeira característica da liderança no meio rural, é o apego a tradições familiares. Uma outra característica é que os jovens há mais tempo, né, os proprietários, os criadores, né, os fundadores das empresas familiares rurais, os produtores rurais, os pais, valorizam muito a disciplina de se respeitar a regra, de se respeitar, fazer a coisa certa. Muitas vezes pensam que não precisa inovar, isso é um problema muito sério, né? Pensar que a inovação não é importante. A gente está trazendo aqui o viés hoje, neste vídeo aqui, nesse episódio, de entender as características que passam pela cabeça dos pais, para entender o porquê que muitas vezes a sucessão ela acaba tendo dificuldade, ela é dificultada. Valoriza muito a hierarquia, ou seja, tem muito claro quem é o responsável, quem deve ser subordinado a quem. E a gente tem hoje uma geração que talvez não aceita mais isso. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. Prefere anotações ao invés de uma planilha, ou seja, ao invés de ter um sistema aí no seu computador, no celular, prefere deixar tudo anotado no papel, numa agenda, num caderno. E isso muitas vezes incomoda os filhos que preferem ter tudo na palma da mão do celular. Geralmente é pouco adepto a correr riscos, prefere manter, como dito antes, a tradição, fazer sempre o que foi feito, porque sempre deu certo. Então, isso muitas vezes é motivo de que hajam conflitos com os
sucessores, né? Quem vai suceder essa empresa, ou vai tentar fazer isso, pelo menos. Muito adepto ao fio do bigode, para quem conhece essa expressão, fica muito claro o que isso significa, mas para quem não conhece, o que isso significa? Isso significa que a geração anterior à nossa, aí, hoje pessoas que estão com 60, com 70 anos, valorizam muito mais a palavra do que um contrato. Uma vez combinado, está combinado e está tudo certo. Não precisa formalizar nada, não precisa fazer contrato, ir para cartório, nada disso. Só que a gente vive hoje tempos onde muitas vezes você faz necessário, sim, fazer um contrato, você faz necessário formalizar algo. E, por último, uma característica tradicional, coloca sempre o trabalho em primeiro lugar, na frente da família, na frente da saúde, na frente de qualquer coisa. Isso também incomoda hoje os jovens que preferem ter uma vida mais equilibrada, preferem desfrutar dos momentos. E a gente vem numa geração que nos ensinou a apenas trabalhar. Então, este é um exercício, né, que a gente precisa ter. E aqui são 8 características muito fortes, muito arraigadas nessa geração de produtores rurais que construíram, na verdade, que ainda estão construindo a agricultura brasileira. Qual é o principal papel da liderança? Seja no meio rural ou em qualquer outro lugar. É fazer acontecer. Então, se os pais não puxarem à frente, as coisas não acontecem. Então, é fundamental que essa geração perceba, né, que os líderes do meio rural percebam que eles têm que puxar à frente para que os filhos possam seguir. Porque dificilmente os filhos vão fazer acontecer se os pais não puxarem à frente, não liderarem o processo e, principalmente, não abrirem espaço. Esse é o grande desafio. E aí, para nós ir para a segunda metade do nosso episódio aqui do vídeo, refletindo, né? Lembrando que sempre o nosso propósito aqui qual é? Não é aprofundar tantos temas, mas sim provocar reflexão, para que você que esteja acompanhando esse material aqui possa se interessar em aprofundar mais sobre esse tema, possa se interessar em querer conhecer mais sobre o tema da liderança no meio rural, sobre o tema da sucessão no meio rural, sobre o tema dos comportamentos das pessoas envolvidas na sucessão no meio rural. Como é que a gente aprende com os filhos? Para que os pais possam aprender com os filhos, é preciso que estejam atentos e abertos, principalmente abertos à troca de informação, ou seja, precisam perceber eles como indivíduos mais espontâneos, que no dia a dia evidenciam nossos pontos mais frágeis ou vulneráveis. E por isso mesmo nos motiva a crescer, a melhorar. Então, como que a gente aprende com os filhos? Estando aberto, entendendo primeiro que o filho pensa de forma diferente, na maioria das vezes, sobre o negócio da empresa, sobre o negócio da família. E se você quer, se você almeja que o seu filho dê continuidade aos negócios da família, é fundamental que você o escute, que você dê espaço, que você possa perceber que as ideias dele, por mais que sejam muito diferentes das suas, muitas vezes elas podem ser a solução para o futuro do empreendimento da família. Mas, para que isso aconteça, você tem que perceber que ele é um indivíduo importante, que ele pensa diferente, que ele tem uma espontaneidade e que ele valoriza outras coisas que talvez na geração anterior, né, na geração dos pais, talvez não são tão importantes, que foi uma geração que construiu o patrimônio, agora a gente tem uma geração que vai talvez desenvolver e melhorar esse patrimônio, vai desfrutar um pouco mais. Tem que entender isso, né? Essa é uma habilidade que a liderança tem que ter. Por isso que estamos tratando nesse episódio hoje aqui das características da liderança no meio rural. Esse é o nosso propósito aqui nesse episódio, né? E essa imagem fala muito. Essa imagem de você despertar o interesse dos seus filhos, né? Tá aí no meio da lavoura lá, a família toda, o pai, a mãe, os 2 filhos, o pai explicando para os filhos alguma coisa aí, né? Provavelmente técnica dessa cultura aqui, do soja, para que esse filho, desde pequeno, desde jovem, possa despertar o interesse. E é importante que o pai se dê conta que muitas vezes, nesse momento aí, o filho também já tem muito conhecimento e vai poder opinar. Então, o pai, por mais que tenha experiência prática, de longa data, estar atuando, precisa respeitar que o filho que está aí, neste caso, ouvindo
a explicação do pai também tem muito a contribuir. Então, é fundamental ter essa percepção, porque somente assim você vai conseguir aprender e envolver seus filhos e cuidar disso. E essa é uma habilidade que a liderança deve ter. E como é que a gente faz isso? Como é que você aprende com os filhos? Como é que você pode tornar isso algo agradável? Portanto, você despertar nos seus filhos a curiosidade em quererem aprender mais sobre os negócios da família, sobre a propriedade rural que você cuida há muito tempo. Estimular essa criatividade, que ela é muito atrelada hoje, muito vinculada a essa nova geração que já está presente nos negócios. Priorizar a boa convivência, respeitando o espaço. Amar de maneira verdadeira esse envolvimento do seu filho nos negócios da família. Conviver com as diferenças e, principalmente, querer ser melhor a cada dia. Se você estiver aberto a aprender com seus filhos, você vai, com certeza, ser melhor a cada dia. Lembrando que aqui a gente está, nesse episódio, tratando das características da liderança no meio rural, trazendo aspectos que podem melhorar a vida de você, que é líder no meio rural e que tem o desafio de conduzir o processo de sucessão dos negócios da sua família. Então, o nosso propósito aqui é fazer você refletir sobre isso, sobre principalmente como você traz essas características que são muito positivas, que são tradicionais, do respeito à hierarquia, do respeito às tradições, o quanto você vincula isso à inovação, a esse desejo de essa agilidade, essa criatividade, esse apego à tecnologia que os filhos hoje trazem. Se você conseguir vincular, conectar essas duas coisas, despertando aqui a curiosidade, estimulando a criatividade dos seus filhos, tendo uma boa convivência, a probabilidade que o seu empreendimento rural, que a sua propriedade rural prospere, ela é muito grande. Então, ficam aqui essas singelas dicas para que você possa pensar cada vez mais a respeito de como utilizar a seu favor essas habilidades de liderança que você traz, que você desenvolveu ao longo da história de construção da sua propriedade rural, da sua história na agricultura, e como você vincula isso aos seus filhos, que hoje têm um desejo também de fazer as coisas acontecer, mas talvez tenha um entendimento diferente de alguns pontos. Isso é importante que você tenha em mente. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso desejo, que você possa prosperar cada vez mais na sua propriedade rural. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio, que tratou aqui sobre as características da liderança no meio rural. Obrigado por nos seguir, por estar inscrito no canal do YouTube. Caso você não esteja, a gente peça que você faça a sua inscrição, para que você seja avisado sempre quando novos episódios forem postados. E obrigado também por compartilhar esses materiais com seus contatos, com a sua rede, pois assim a gente cumpre a missão desse projeto, que é disseminar conhecimento para que mais pessoas tenham acesso às informações da agricultura, do agronegócio brasileiro e, no caso aqui, da sucessão familiar no agronegócio, que é o que nos interessa disseminar cada vez mais esse tema. Obrigado aos parceiros da agência Campo Digital, da empresa W Congress, que opera para a gente toda a questão tecnológica, para que a gente possa entregar um material de qualidade a você que nos acompanha. E obrigado à Rede 9, que é o grande patrocinador desse projeto. Um abraço e nos vemos no próximo episódio.